31B, meus lindinhos! Hoje em Ciências nós vamos usar o livro didático nas páginas 25, 26 e 29. Bom, na página 25 tá falando para nós sobre as características da luz. Lembrem que a gente estava falando sobre a luz na aula anterior, então a gente vai continuar a falar um pouquinho dela. Bom, então o que diz aqui para nós no nosso textinho? Que a luz sempre despertou a curiosidade do ser humano e foi estudada por muitos cientistas que buscavam compreender suas características. Então, a gente vai estudar um pouquinho as características da luz. Ó, aqui nessa imagem diz assim: às vezes podemos ver os raios de luz passando através das nuvens. Observem como eles se propagam, se espalham em uma linha reta. Olha só como eles fazem uma linhazinha reta. Estão vendo? Bom, então diz assim: a luz viaja em linha reta. A luz que sai das lâmpadas se propaga, se espalha no ambiente em linha reta. Então, ela sempre é retinha, ela sempre tem uma direção física, tá? Específica, ok? Isso também ocorre com a luz natural, como a luz do sol, pois a luz é uma onda que se propaga em linha reta. Então, a luz, ela sempre vai se propagar assim, ó, retinho, na direção certinha do lugar, tá? Que nem essa caneta. Então, a luz vai sempre ser linha reta, ela não vai fazer nenhum movimento diferente, tá certo? A luz pode ser desviada, então vamos ver se a luz pode ser desviada. Quando passa por um objeto transparente ou translúcido, ou quando muda de meio, de ambiente, como do ar para a água, a luz pode ser desviada de uma direção para outra. Esse processo é chamado de refração. Então, aqui, ó, a luz, desculpa, gente, a luz está se propagando numa linha reta no ar. Quando ela chega lá na água, ela dá uma movimentadinha e segue numa linha reta na água, tá? Mas olhem como ela deu essa encurvadinha com a diferença do ar e a diferença da água, tá? E aqui para nós diz assim: os raios de luz que saem da lanterna passam de direção, mudam de direção quando passam do ar para a água, tá? Ele vai ser sempre em linha reta, independente do ambiente onde ele está sendo, a luz está sendo propagada, está sendo espalhada. Mas quando passa de um lugar para o outro, ele tem essa modificaçãozinha, tá? Que a gente chama de refração. Então, essa curvinha aqui que a luz fez é chamado de refração, tá? As lentes dos óculos de grau ou de uma lupa, por exemplo, também desviam a luz, fazendo com que enxerguemos os objetos maiores, menores e até mesmo invertidos. Então, a luz que se espalha pelas lentes dos óculos ou das lupas, ou até mesmo de um microscópio que um cientista usa, essa luz faz com que a gente enxergue aquelas coisas que a gente quer enxergar e ela é propagada naquele sentido ali, naquela direção, tá? Bom, depois diz assim: a luz é uma mistura de várias cores. Vocês sabiam disso, que a luz é uma mistura de várias cores? Então, diz para nós que a luz do sol e das lâmpadas parecem não ter cor. E por isso dizíamos que ela é branca. Mas na realidade, há centenas de anos, os cientistas descobriram que é possível separar a luz branca de outras cores. Observe. Então, aqui, ó, tem um objeto que está refletindo, está fazendo aquela refração da luz. Aqui a gente enxerga a luz branca que está atravessando o vidro, ó,
no formato do prisma, esse aqui, ó, que é aquele que é em formatinho de triângulo. Então, aqui a luz branca passa e aqui, ó, as várias cores que compõem a luz branca, formando um arco-íris, ó. Então, quando a luz bate nesse prisma, nesse triângulo feito de vidro, ele forma um arco-íris com as cores da luz do sol, tá? Ou com a luz da lâmpada, no caso, tá certo? Então, quando a gente vê lá no céu aquele... me esqueci o nome. Aquele arco-íris, tá? Que depois que choveu aparece, é porque a luz tá passando pela água da chuva, pelas gotículas que ficaram no céu, e tá acontecendo esse fenômeno aqui que tá acontecendo com esse vidro, com esse prisma, tá? Então, a luz, a parte das cores da luz branca, ela é separada da luz branca e aí ela fica refletida no lugar. Ela aparece para nós no ambiente, tá? Aí aqui para nós diz assim, não você sabia, ó. A separação da luz em várias cores também acontece naturalmente, que a tia acabou de falar para você sobre o arco-íris, ó. Nesse caso, as gotículas da água que existem no ar atuam como prismas. Então, tudo aquilo que a tia acabou de falar para vocês, que a água da chuva que fica no céu faz essa função de prisma e separa o arco-íris, as cores coloridas, da luz branca, tá? Bom, depois lá na página 26, tá falando para nós assim. A luz pode ser refletida. Então, bater num lugar e voltar para nós, tá? Que nem reflexo de espelho, que a gente se enxerga, tá? Ó, você estudou que a luz não atravessa objetos opacos. Lembram lá que a gente estudou na última aula? Que a gente não consegue ver o que está atrás de um objeto que não é transparente ou translúcido? Então, o que acontece com ela ao atingir esses objetos? Quando a luz atinge objetos opacos, como um livro, ó, que nem no desenho aqui, ela é refletida, ou seja, ela bate na superfície do objeto, ela toca no objeto e volta para o ambiente, para o lugar onde ela tá certo? Fazendo que possamos vê-lo. Isso explica por que em locais escuros não conseguimos enxergar os objetos ao nosso redor. Então, é aquilo que a gente falou na aula passada, tá? Tem objetos que são iluminados, que eles precisam da luz dos objetos luminosos para aparecer para nós. É o exemplo do nosso livro, ó. A luz que tá vindo lá da lâmpada da sala da tia tá batendo no livro e tá voltando pro ambiente e tá permitindo que a gente enxergue as letras, o menino, tudo, tá? Então, a luz bate aqui e volta para permitir que a gente enxergue. Se a tia desligar a luz, vai ficar mais difícil da gente enxergar o livro, porque aí não vai ter essa luminosidade nos permitindo enxergar o livro, tá certo? Depois diz assim, ó, a reflexão da luz também possibilita visualização das cores. Lembre-se que a luz branca é formada de todas as cores. Assim, ao ser atingido pelos raios de luz, um objeto verde, como a folha de uma árvore, absorve todas as cores que o formam, exceto o verde, que é refletido. Por isso, vemos a folha verde. Já uma maçã vermelha absorve todas as cores do raio de luz e reflete apenas a cor vermelha. Então, assim, a luz tá vindo nessa tampa dessa caneta da tia. Todas as cores que tem lá na luz, elas vão entrar, vão ser absorvidas pela tampa. Só que a luz laranja, ela vai bater aqui e vai voltar pra gente enxergar a tampa. Então, a gente consegue enxergar a tampa laranja. A mesma coisa, o amarelo.
Todas as cores vão entrar, vão fazer parte da tampa. Só a que vai voltar para fazer a gente enxergar essa tampa é a luz amarela. Mesma coisa no rosa, tá? Então, a luz entra todinha e só volta para os nossos olhos para a gente enxergar a cor específica da tampa, tá? O que faz a tampa ser rosa, amarela e laranja, certo? Depois aqui diz assim, ó, a reflexão é uma característica da luz que nos permite enxergar os objetos. Então, aquilo que a gente estava conversando. A gente só consegue enxergar esse livro porque a luz bate nele e volta para o ambiente para a gente conseguir enxergar ele, tá? Depois aqui embaixo diz assim, ó, quando a luz reflete em superfícies muito lisas e polidas, como uma bandeja de metal ou um espelho, ela é refletida em uma única direção. Isso nos permite vermos o nosso reflexo ou outras imagens refletidas na superfície. Então, o que acontece? A luz bate no espelho e retorna para o ambiente e faz com que a gente consiga se enxergar no espelho. Ó, a luz atinge o espelho e é refletida. Quando a superfície do espelho é bastante plana, os raios refletidos seguem todos na mesma direção. Ó. Então, quando a luz bate num livro, a gente consegue enxergar o que está escrito no livro. Quando ela bate numa superfície, estilo um espelho, uma coisa muito limpa, polida, bem bonita, a gente consegue ver nosso próprio reflexo. A gente consegue se enxergar por causa da luz que bate e volta pra gente, tá certo? Bom, aqui, ó, investigando a luz, na página 27 e 28, vocês não precisam fazer, tá? Quem quiser fazer e tiver um tempo, pode fazer, não tem problema, tá? São páginas opcionais, tá certo? 27 a 28. E aí, nós vamos lá pra página 29, peraí que a tia vai tapar aqui as respostas, que é a página que tem alguns exercícios pra gente fazer, ok? Então, aqui, ó, a tia vai tapar todas as respostas. Então, voltando, a página 27 a 28 é uma atividadezinha que, se vocês tiverem o material em casa e tempo, vocês podem fazer, tá? Convidem o papai e a mamãe para fazer com vocês, porque é uma experiência, ok? Bom, aqui na página 29, aí tem umas atividades pra gente fazer. Então, no exercício número 1, diz assim, ó. Peraí que a tia vai tapar aqui. Diz assim: a lua não produz luz como o sol. A gente já viu que a lua é um corpo iluminado, ela recebe a luz do sol, lembra? Então, a luz do sol que chega até a lua é refletida para a terra, volta lá para a terra. A luz do sol bate na lua e volta para a terra, para a gente conseguir enxergar a lua, tá? Podemos dizer, então, que a lua funciona como... Aí, vocês vão marcar a resposta certa. Um espelho que reflete a luz do sol em direção à terra, um prisma que separa a luz do sol em diferentes cores, uma gota de água que amplia as letras de uma folha de jornal. Então, o que a lua faz? Tá? A gente enxerga toda a luminosidade do sol do jeito que ele é, ou a gente enxerga em cores diferentes, ou ele amplia, faz com que, como se fosse uma lente. O que a lua faz com a luz do sol, tá? E vocês vão marcar com X a resposta certa. Depois, na 2, diz assim: a imagem abaixo mostra uma colher dentro de um copo de água. Olha aqui, colher, estão vendo?
Será que ela é realmente quebrada? Será que ela está realmente quebrada? Ó, porque se a gente olhar aqui, ela não parece que tá quebrada? Que o cabo começa aqui e ele vem pra cá? Olha só. Como você faria para demonstrar que na verdade a colher está inteira? Então, o que você faria para mostrar que a colher está inteira? Então, primeiro a gente vai dizer, a colher tá quebrada ou tá inteira? Tá inteira, né? Como é que a gente sabe? Como é que a gente faz pra gente enxergar que ela tá inteira? Tá certo? E aí, vocês vão responder aqui onde estão as canetas da tia, ok? Depois, nem sempre usamos os espelhos para ver a nossa própria imagem. Carros, motos e algumas bicicletas são equipados com espelhos retrovisores. Você sabe para que esses espelhos servem? Então, vocês vão responder. Se vocês sabem para que os espelhos retrovisores de carros, bicicletas e motos servem, tá? E aí, vocês vão responder aqui com as palavrinhas de vocês. Depois, na 4, diz assim: olhe-se em um espelho e levante a mão direita. Sua imagem no espelho aparece com qual mão levantada? O espelho invertem as imagens. Então, se a gente levantar a mão esquerda, lá no espelho vai parecer que é direita. Se a gente levanta a mão direita, lá no espelho vai aparecer que é esquerda, porque o espelho, ele inverte a nossa imagem, tá? A gente fica como se estivesse ao contrário. Considerando esse aspecto, ela escreveu 3 palavras em um papel e colocou em frente a um espelho. Veja como as palavras apareceram no espelho. Então, aqui nós temos 3 palavras que estão invertidas, ó. Estão vendo? Porque são a forma que elas apareceram no espelho. O que Estela escreveu? Então, aqui vocês vão escrever estas palavras da forma correta, na direção correta delas, tá certo? Então, hoje em Ciências, são só essas atividades, tá? Página 25 e 26, que é conteúdo. Se vocês puderem ler de novo, leia para o papai e para a mamãe. E a página 29, são os exercícios. A página 27 e 28 é opcional, tá? Vocês não são obrigados a fazer, ok? Depois que terminarem, peçam para o pai e para a mãe mandar por e-mail para a tia a página dos exercícios, tá? Qualquer dúvida, pode mandar por e-mail também, tá certo, pessoal? Beijinho, até a próxima aula.